A paz, irmãos, como estão todos em casa nesse momento, nesse friozinho, né, que realmente agora chegou no inverno. Espero que estejam todos bem, todos estejam com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar para começar nosso culto hoje de sexta-feira, tá? Vamos agradecer a Deus por esse momento, ok? Pai, em nome de Jesus, quero agradecer este momento, Senhor, por estar aqui na Tua casa, Senhor, gloriando a Ti, Senhor, louvando a Ti, agradecendo a cada momento por estar, eu, minha família, como todas as famílias da igreja, no Teu caminho, Senhor, nesse caminho iluminado, esse caminho de bênção, Senhor. Agradeço a cada momento por tudo que tem feito em minha vida, como na vida de todos os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu trouxe mais alguns versículos aqui, né, para a gente ir mantendo o nosso costume de toda sexta-feira, como o irmão Miguel fazia sempre, a gente lê os versículos, né, e tentar aprender um pouco mais da Bíblia todos os dias. E esses versículos que eu trouxe hoje são versículos que eu entendo que é um exemplo para nós que somos cristãos, que devemos seguir, tá? É um versículo que alguns, né, que demonstra que não devemos nos preocupar com a opinião dos outros, não devemos ficar, como se diz, colocando fogo na fogueira realmente, tá? Temos que sim se preocupar com o que Cristo nos ensinou a amar ao próximo e com isso se dedicar ao máximo, isso ao amor a Deus. Então, até que em Romanos 8:33 fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aí, um pouquinho mais à frente, tem um outro versículo que eu acho muito interessante, que é em Coríntios 10, do 32 ao 33, que fala assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejamos salvos. E aí, utilizando até um versículo que o pastor utilizou na escola dominical no último domingo, ele falou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando nós falamos que nós somos cristãos, o que temos que ter como premissa? O amor. Não existia nenhuma característica assim maior que Deus demonstrou, pelo menos no meu ponto de vista, aquilo que eu vejo na Bíblia, é o amor que Ele tinha ao próximo, tá? E quando a gente fala em amor ao próximo, a gente tem que se afastar de tudo que seja o contrário. A gente não pode ficar se preocupando que o irmão não, né? Que quem tá com Deus realmente, quem é de Cristo, quem é cristão realmente, não faria isso. Se preocupando em falar mal do outro, viver achando, falar assim: hoje eu estou bem porque eu estou longe de tal pessoa, e assim por diante, tá? Até porque o amor, ele é contrário a isso. O amor quer que as pessoas se unam, demonstre com carinho um pelo outro, que se preocupe um pelo outro, tá? E não com brigas, até porque é aquele velho ditado que fala: quando um gato não quer, dois não brigam, né? Então, se você se afastar, a pessoa está questionando uma briga, assim por diante, se afaste. Ou faça assim. Eu vou contar um testemunho que uma vez aconteceu na minha casa, tá, com uma vizinha minha, que quando eu coloquei o pé no muro dela, eu nem cristão era ainda, tá? Eu não tinha me convertido nem nada. Ela começou a brigar comigo porque eu tinha colocado o pé em cima do muro dela. Eu não discuti, eu simplesmente falei a seguinte palavra: Jesus te ama. Só isso, só isso. Eu acho que foi uma das maiores lições que ela possa ter escutado nesse mundo. Porque se naquele momento eu tivesse procurado o combate com ela, a briga com ela, aquilo teria se estendido. Não, eu fiquei calado na minha. Ou como se dizem, né? Fui bobo, né? Fui bobo. Mas será que eu fui bobo? Eu acho que não. Acho que quem está com Cristo não é bobo. E sim, somos mais inteligentes, né? Porque nós estamos com a palavra de Deus. Ok? Vamos cantar louvores aqui. Eu vou chamar a Nicole, o pastor, a Cris,
e vocês vão ter mais um pouquinho da minha doce palavra, da minha voz, que é tão glamourosa. Isso. Graça e paz. Dá para você ver? Vamos chamar nosso pastor Cido. Glória a Deus. Vamos orar por ele. Amém. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor, neste momento, dê clareza nas palavras do pastor Cido, para que ele possa passar para nós conhecimento e entendimento da sua palavra. Ilumine ele e a família dele, para que cada vez mais ele possa iluminar todos nós também, Senhor. Agradeço por estar contigo e por teu pastor, nossa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Vocês viram que tem pessoas que já estão pregando, né? Olha aí o Germano, né? O Germano está crescendo na graça e no conhecimento. Hoje nós temos aqui uma visita ilustre, primeira vez da Julinha na igreja, né? Veio nos visitar a Julinha. Deus está conosco. Muito bem, hoje nós vamos também dar início à nossa campanha de oração, clamor a Deus pelo nosso país, pela igreja, e no finalzinho eu vou estar falando como nós vamos fazer, tá bom? Eu vou procurar ser breve, tentar, né, procurar ser breve, porque eu aprendi com o Clenaldo e sabe como é que é, né? Mas abram suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus é Novo Testamento, tá? Capítulo 16, nós vamos estar lendo do versículo 13 ao 18. Amém? Todo mundo abriu? Eu não estou ouvindo barulho de folhinha de seda abrindo. Vamos lá? Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui em torno da tua palavra, reunidos, Senhor Deus, para glorificarmos o teu nome. Pai, fale ao coração do teu povo, Senhor. Pai, que o teu povo possa compreender a profundeza da tua palavra, que o teu povo possa viver, Senhor, na prática da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Acima de tudo, Senhor Deus, compreender o grande amor para o qual o Senhor nos ama, Senhor. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Germano. Beber uma aguinha. O interessante, a base do que nós vamos falar. O título dessa mensagem é A Base em que a Igreja foi edificada. Então eu quero que você preste bem atenção nesse título, A Base em que a Igreja foi edificada. Quando a gente fala igreja, nós não estamos falando do templo, porque o templo é essas 4 paredes que vocês estão vendo. Embora nós somos templo do Espírito Santo, mas eu estou falando a base, o fundamento em que a igreja, que é o povo de Deus, foi construído. Em que base você, como igreja de Cristo, está construída? Em que base da Bíblia você está andando? Para que você entenda o que esse título, esse texto, o que Jesus está dizendo, eu gostaria de fazer uma pergunta: o que é base ou um fundamento? O que é uma base ou um fundamento? Você sabe o que é? Então coloca aí, base ou fundamento é isso. 30 segundinhos para você dizer. Vou esperar, porque se depois que eu disser você colocar, não é válido, né? Falta 10 segundos. O que é base ou fundamento? Muito bem, vamos lá. Base ou fundamento, eu quero que você olhe para a construção de uma casa. Quando você vai construir uma casa, primeiro você cava uma base, você cava uma sapata, tá certo? 2 metros, 3 metros, depende da altura que você vai fazer. Ali você põe uma boa sapata, você coloca ferro, você constrói a casa. Isto é uma base, é um fundamento para algo melhor. Tá certo? É o fundamento que você não está vendo, mas você acredita que aquilo mantém a casa em pé. Então é a base da casa, é o fundamento. É muito importante nesta noite que você compreenda a base em que a igreja de Jesus foi edificada. Hoje estão dizendo e fazendo coisas que não tem nada a ver, que não diz nada com aquilo que a Bíblia diz. Estão dando ou tentando construir uma base na qual não é o fundamento principal. E Paulo vai dizer que não podemos lançar outro fundamento a não ser este, o de Cristo. Então estão dizendo e estão fazendo coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Muitos dizem coisas na qual só tem um fundamento humano, mas não bíblico. No que você crê, vai influenciar toda a sua vida cristã. Aquilo que você crê como base vai influenciar toda a sua vida cristã.
Só existe uma base, um fundamento, e esta base, este fundamento se chama Jesus. Tudo o que está escrito na Bíblia são fundamentos, são base, para que nós possamos andar por ela. Saiu fora, deixou de ser bíblico. Não devemos nem sequer dar ouvido. Despreza. Saiu fora da Bíblia, despreza. Por quê? Porque Jesus no texto ele diz: olha, sobre esta pedra, sobre esta base, sobre isto que tu está dizendo, eu vou edificar a minha igreja. A igreja, ela tem uma base, ela tem um fundamento, e esse fundamento está na Bíblia. Eu ia usar um exemplo, mas como eu estava conversando com um irmão e ele falou, eu estou tentando lembrar um outro exemplo. Deixa eu ver, por exemplo, um exemplo que nós ouvimos muito: a igreja de Jesus unida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não está na Bíblia. Nós usamos o texto que Jesus diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não está dizendo que a igreja é unida, porque o poder não está na igreja, o poder está na base, está em Cristo. Mas a Bíblia não diz isso, mas as pessoas dizem, né? As pessoas dizem. Vejam, é como hoje as questões. Ali havia, nesse texto, se você for olhar, havia questões entre fariseus, saduceus. Pode olhar que o capítulo começa com um problema: saduceus e fariseus. Esses homens, eles queriam um sinal, provavelmente para crerem. E Jesus diz: ô meu camarada, vocês pedem um sinal, vocês olham para o céu e diz quando vai chover, vocês diz quando vai fazer sol, e vocês não conseguem discernir. Que é isso? Vocês não conseguem discernir o tempo? Por que você não consegue discernir o espiritual? Então Jesus diz para seus discípulos: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Pode ler lá do 16 em diante, porque o texto é um contexto, é todo. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Será que Jesus estava passando uma receita de pão? Ou Jesus estava passando uma receita de bolo? Não, claro que não. Jesus chega a chamar esses cabras de hipócritas. Jesus está falando dos fundamentos que eles, os fariseus e os saduceus, estavam colocando para o povo. Jesus estava falando das doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Como é hoje, as pessoas estão pegando as doutrinas bíblicas, que são uma base sólida, e estão colocando outras. As pessoas estão dizendo que você, para vencer, não precisa mais de Jesus, com palavras bonitas, muito enfeitadas. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então você precisa estar em Cristo Jesus, porque fora de Cristo você é um derrotado. E os fariseus então colocavam fundamentos. As pessoas hoje colocam fundamentos que não são bíblicos. É neste contexto que Jesus quer saber o que o povo e os seus discípulos sabiam quem ele era. Então é nesse contexto que Jesus quer saber o que eu e você entendemos quem ele é. Porque seus discípulos iriam continuar a obra. Veja, Jesus
confiou nas nossas mãos uma grande obra. E Jesus quer saber o que nós sabemos de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Já preguei sobre isso. Quem é Jesus para você? Para muitos, Jesus é muitas coisas. É nesse contexto. Jesus confiou nas nossas mãos uma grande obra, como naqueles discípulos. Hoje, você é discípulo de Jesus e deve continuar fazendo a obra que mais ou menos há 2000 anos atrás começou. E não pode ser mudado. É o mesmo fundamento. É o mesmo fundamento, é a mesma base. E a base desse fundamento é os ensinamentos de Jesus. Saiu fora disso, eu vou dizer para você com toda sinceridade, saiu fora disso, foge, que é cilada de Satanás. O que você tem dito a respeito de Jesus para as pessoas? Veja que Jesus chama os discípulos e pergunta: o que o povo tem dito de mim? E eles vão dizerem, e depois Jesus diz: e vocês? Porque eu vou confiar nas mãos de vocês a minha autoridade, o meu nome, para que vocês continuem. Mas o que você tem dito a respeito de Jesus para as pessoas? E é sobre isso que eu quero falar com você em uns 40 minutos. A caminho de Cesareia, Jesus faz uma pergunta. No versículo 13, o povo já tinha visto alguns milagres de Jesus, se você for olhar os textos para trás. Então Jesus queria saber, olha, o que o povo, depois de terem visto esses milagres, o que eles dizem ser o Filho do Homem? Jesus está se referindo ao povo pobre, desprezado pelos fariseus e pelos saduceus. Jesus quer saber o que o povo está entendendo quem é Jesus. Jesus, no versículo 14, sabia que o povo não iria saber quem ele era. Eles não sabiam porque eles ouviram falar de Jesus distorcido. Jesus não pode ser comparado com quem já morreu ou vai morrer. No caso deles dizerem, uns diziam é Elias, Elias não morreu, mas vai, tá certo? Outros profeta ou qualquer um, não. Esse povo dizia isso porque eles tinham aprendido errado. E Jesus preparou os discípulos para ensinar correto. E se você é discípulo e discípula de Jesus, dê um glória a Deus, porque você conhece a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Aí Jesus, no versículo 14, imagino que ele diz assim: tá bom, já entendi o que esse povo está entendendo quem eu sou, já entendi, mas agora, meus discípulos, me digam, vocês, quem dizeis para o povo que eu sou? Então Jesus está perguntando para a igreja nesta noite: o que vocês estão dizendo para o povo que eu sou? Vamos lá, você pode dizer para alguém que Jesus é o curandeiro? Não vem para Jesus que ele vai resolver teus problemas. Não vem para Jesus porque ele vai te curar. Não vem para Jesus porque ele vai arrumar um emprego para você. Não vem para Jesus porque você vai fazer algo e ele vai te dar uma casa. Espera aí, Jesus não é resolvedor de problemas. Jesus é o Salvador. E aí Pedro dá uma declaração fantástica. Olha só, versículo, se eu falei, 15. Vamos lá. Mas vós, e ele continua: que dizeis que eu sou? O problema é que, como hoje, lá havia uma briga entre saduceus e fariseus,
e doutores da lei, cada um dizia que Jesus, que o Messias era uma coisa. Por isso que precisamos buscar conhecimento nas Escrituras, por isso que damos tanta ênfase na leitura da palavra, muita ênfase na leitura da Bíblia, e assiduamente leia a Bíblia. Por isso chamamos e convocamos você para a escola bíblica dominical, para que quando você for falar, você saber quem é Jesus. Porque não precisa só dizer eu sou cristão, tem que saber quem é Jesus. E Pedro faz uma declaração fantástica no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia! Você precisa dizer para as pessoas que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o Filho de Deus vivo, o Deus que encarnou para salvar a humanidade, não para resolver problemas. Se Ele resolver, Ele é Deus, e se Ele não resolver, continua sendo Deus, aleluia por isso. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então quando Pedro diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para Simão Barjonas, no versículo 17, Tu és mais do que feliz. Quando ele diz bem-aventurado, é mais do que feliz. Tu és mais do que feliz, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meu Pai, Pedro, é quem te revelou. Sabe, Simão, quem te revelou a meu respeito foi meu Pai que está nos céus. Precisamos aprender, meus queridos e minhas queridas, que a divindade de Cristo é uma verdade absoluta, que só pode ser conhecida pela revelação divina. Então eu preciso buscar esta revelação. Eu preciso buscar através da leitura da Bíblia, eu preciso buscar através da oração, eu preciso buscar o conhecimento através da escola bíblica. E aí eu oro ao Pai por sabedoria, e Ele nos dá com abundância. Tem um casal aqui que agora precisa de sabedoria para guiar a Júlia, e só Deus tem, porque o mundo lá fora humilha, o mundo lá fora usa, o mundo lá fora mata. Jesus dá vida em abundância. Precisamos saber qual é a base em que a igreja foi construída. Então eu te convido nesta noite a buscar mais de Deus, a buscar esse conhecimento. Então Jesus chega para Pedro e aqui Jesus diz para Pedro e seus discípulos que a igreja será edificada sobre a pedra fundamental, no versículo 18, sobre o que Pedro disse. Quando Pedro diz, olha, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz, Pedro, sobre isto que tu está dizendo, eu vou edificar a minha igreja. E Jesus chega para Pedro e diz, olha, eu te digo que tu és Pedro, Petros, no grego, pedra pequena, ou fragmentos de pedra. Petra, pedra grande, Petra, grande. Pedro, sobre esta pedra, sobre o que você disse, sobre o que tu declaraste, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ela está fundamentada no Cristo, no Filho de Deus. Por isso que quem está em Cristo
é nova criatura. Por isso que quem está em Cristo é mais do que vencedores. Não é vencedor, vencedor é o que vence todo dia. Ser mais do que vencedores é estar em Cristo, já venceu. Não tem mais nada para vencer. É sobre este fundamento, Pedro, que eu estou edificando a minha igreja. Sobre o que você está dizendo. Não é sobre o que os fariseus estão dizendo. Não é sobre o que os saduceus estão dizendo. Não é sobre o que o povo está dizendo. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. É sobre esta pedra, sobre este fundamento que a minha igreja é construída. E vocês agora sabem, e vocês agora vão dizer para o povo. E hoje, Igreja Batista Palavra da Vida, você e eu temos a responsabilidade de sabermos que a Igreja de Cristo, o seu fundamento é os princípios bíblicos. E que Jesus nos chamou para uma grande obra. Por isso, irmã e irmão, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Sobre isto, as portas do inferno não prevalecerão, porque em nome de Jesus o demônio sai. E as portas do inferno, ela não vem atacar a igreja, mas eu posso pegar isso e aplicar. Portas, eu vou fazer uma aplicação. Os demônios distorcendo o evangelho de Cristo Jesus. Armando ciladas contra a igreja, contra o povo de Deus, tentando derrotar o povo de Deus. Mas sabe, você está num fundamento sólido. Se você construir a sua casa sobre a rocha, vai bater os ventos e ela não vai cair. E deixa eu te dizer, tem pessoas que dizem, olha só, já vi pessoas dizendo que a casa construída sobre areia, os ventos que bateram nela foram ventos diferentes do que bateram na rocha. É o mesmo vento, é a mesma circunstância. A diferença é, a casa foi edificada sobre os princípios bíblicos. Foi construída sobre os ensinamentos de Jesus. Então as ciladas vêm e não derrubam. E aquela que é edificada sobre os princípios dos homens, quando os problemas vêm, derrubam. As pessoas têm distorcido o evangelho de Jesus. E o povo tem entrado em ciladas. E a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Jesus é o próprio pilar da igreja. A sua vida, irmã e irmão em Cristo Jesus, está sendo edificada sobre um fundamento sólido. Não desista nunca de Jesus. Não tenha medo, seja feliz em Cristo Jesus. Então, quando alguém disser algo que a Bíblia não diz, fala para ela aonde isso está escrito. Ah, não, pastor, mas se eu falar, a pessoa vai ficar com raiva. Não, ela ficar com raiva porque ela não entende. Mas você precisa ensinar a verdade. E a verdade é que Cristo Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento. A tua casa tem que estar fundamentada no nome de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. A tua espiritualidade tem que ser fundamentada nos ensinamentos de Jesus. O teu entendimento bíblico tem que estar fundamentado nos fundamentos, nos princípios bíblicos. Não podemos pôr outro fundamento. Os fundamentos já foram postos. Jesus.
E como o irmão disse aqui, uma das características, Manu, de Jesus é o amor. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. Entende? Porque o Espírito que habita em mim, deve habitar em vocês, tem que habitar em vocês. É o mesmo Espírito. Eu não posso dizer que amo quem me trata bem e odiar quem me trata mal. Eu tratava Jesus mal. E muitas vezes eu entristeço, e quando eu peço perdão, Ele me perdoa. Sabe por quê? Porque eu estava num tremendal de lama. Eu estava afundado num lamaçal. Quando eu gritei, Ele estendeu as mãos, me livrou do tremendal de lama, me lavou no sangue do Cordeiro, firmou-me os pés na rocha. E agora eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, que Jesus é o Senhor da história. Jesus quer salvar você, Jesus quer libertar você, Jesus quer que você aprenda, saiba nesta noite quem Ele é. Jesus não é o que estão dizendo aí fora. Para muitos, Jesus é tudo aquilo que eu já disse: curandeiro, abridor de porta, Jesus faz isso, Jesus vai te dar aquilo, Jesus vai isso. Ô irmão, irmã, e você está firmado no firmamento? Então fica tranquila, porque você já venceu. A igreja de Jesus, ela é fundamentada naquilo que este livro disser. Fora daqui, a Bíblia diz que é anátema, e anátema é maldito. Então que você, minha querida e meu querido irmão em Cristo Jesus, sabendo que Jesus é a base, é o fundamento da igreja, olhe para Ele, viva por Ele e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Ame uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? Eu gostaria que você trouxesse a Júlia para a gente orar pela Júlia. Gostaria que vocês também orassem pela Júlia. Nós vamos orar, não vamos apresentá-la agora, porque nós vamos apresentar a Júlia com a igreja reunida. Embora se a gente apresentar a Júlia aqui ou a Júlia em casa, Deus vai estar presente, mas nós queremos orar. Primeiro mês de vida da Júlia, e tá uma gata. Só que essa não vai chorar como a da Débora não, é chorar não, é chamar a atenção como a da Débora. Vem cá, deixa, agora eu vou pegar ela. Moça linda. Gente, olha que moça linda, gente, olha só que moça linda, gente, ó. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor Deus pelo presente que o Senhor concedeu, Senhor Deus, a este casal maravilhoso, Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor lhes dê sabedoria para que eles possam guiar a Júlia, Senhor Deus, Pai Santo. Deus, obrigado, Senhor, por este primeiro mês de vida desta menina, Senhor. Deus, que ela tenha muitos e muitos e muitos meses de vida, anos de vida, Senhor, e que ela venha, Senhor Deus, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus, a saúde física, Senhor, desta neném, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor Deus, Pai Santo, qualquer enfermidade, Senhor Deus, que tenha rodeado a vida desta menina, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, logo, logo ela possa estar aqui dentro, correndo, Senhor. Amém. Deixando os professores, ó Pai, de cabelo em pé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem cá, Beto, para o povo de ver. Viu a galega? Aí o Beto. Beto todo feliz, babando, mas é bonita. É bonita demais, gente. Olha aqui, toma.
Pode levar. Pega a tua mocinha. Pronto, neném. Olha só. Amém, meus irmãos? Está aí uma mocinha, mais um membro da Igreja Batista Palavra da Vida. E a Bíblia diz que as mulheres mais velhas precisam ensinar. Então aí a irmã Mônica e as outras irmãs aí precisam ensinar as mais novas, tá? São as mais velhas. Vamos orar. Me dá aí o livro para a gente orar. Graça e paz. Nós vamos estar orando pela família do Maurício, pela Maria Bonita, nossa mãezinha, pela Fátima, Karina, a Hanna, Márcia do Gessé, a Rita de Cássia, Dona Cícera, Rodrigo pediu também pela convenção, gente. Os filhos do Maurício, né, que esteja orando por eles, o Maurício e a Letícia, o esposo da irmã Fátima, o Nelson, a família da irmã Fátima em si, todos. Por saúde, pela Dona Maria, pela Natália, lá no hospital, ela vai fazer uma nova cirurgia, mas em nome de Jesus ela vai ser curada. Agradecer pela vida do Rian, que ontem fez a cirurgia, né, tá se recuperando. Pela Joyce, o Walter, Naí. E o Rodrigo pediu oração pelo senhor Dequinha, né, que ele está com Covid, né, que o Senhor venha, né, dar saúde para ele. Pela uma causa na justiça da Rita, pelo empregos, né, agradecimento pelo tio do Maurício, o tio Gildo e Amaro, e pelo tio do Ápio também, que está na igreja, que está em casa já. O esposinho também está lá com enfermidade, né? Não sabe o nome dele? É Linho? Lino. Eu vou orar até aqui, daqui para baixo você ora. Agradecimento? Vamos orar, gente? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o fundamento da tua igreja e por isso, nesta noite, estamos aqui, Senhor. Gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de colocarmos nas tuas mãos, Senhor, os desejos do nosso coração. Te somos gratos, Senhor Deus, Pai Santo, porque hoje podemos orar, Senhor, pela Julinha, Senhor. Também queremos orar pela família dela, Senhor. Pai, queremos orar pela família do Maurício. Queremos, Senhor Deus, Pai Santo, orar pela família da Fátima, da Karina, Senhor Deus, Pai Santo, da Hanna, da irmã Márcia do Gessé, da Rita de Cássia, da irmã Cícera, do Rodrigo, Pai, e em nome de Jesus, de toda a família Palavra da Vida, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos guarde, nos livre, Senhor Deus, de todo mal, que o Senhor glorifique o Teu nome sobre a nossa vida, Senhor. Queremos apresentar nomes ao Senhor, para que se convertam ao Senhor. Pai, oramos pelo filho do Maurício, que também se chama Maurício. Oramos pela Letícia, Senhor Deus. Oramos pelo Nelson, Senhor Deus, Pai Santo, que é o esposo da irmã Fátima. Deus, dê sabedoria à irmã Fátima, Senhor, para poder viver o Cristo Jesus dentro da casa dela e testemunhar do Senhor para que o seu esposo se converta, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria ao Maurício, Senhor, Pai Santo, para que ele possa pregar para seus filhos, Senhor. Use os teus servos e as tuas servas, Senhor, em o nome maravilhoso de Jesus. Oramos, Senhor Deus, por saúde física, Senhor. Oramos, Senhor Deus, gratos pela saúde da irmã Maria Bonita, Senhor. Pai, que em nome de Jesus ela tenha a saúde restaurada para a glória do Teu nome. Também colocamos, Senhor, a Natália nas Tuas mãos. Natália é nova convertida, Senhor. Pai, que ela possa permanecer, provar os milagres do Senhor e que o corpo dela seja restaurado em o nome de Jesus. Te agradecemos pela vida do Rian, aquele neném, Senhor, que fez uma cirurgia. Ó Deus, agradecemos e oramos pela Joyce,
Ó Deus, oramos, Senhor Deus Pai Santo, pelo Senhor Dequinha, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, pela pessoa que a irmã Dani aqui falou, Senhor. Pai, que em nome de Jesus eles sejam restaurados à saúde física para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Oramos em o nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado sobre a vida deste povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora, mais uns 2 minutos, um minutinho só para mim passar para vocês o propósito da nossa campanha de oração. Deixa eu ver se eu abro aqui, e eu estarei postando ao término daqui lá no grupo, a partir de amanhã, tá bom? Como eu disse lá no vídeo, a partir de amanhã, aqueles que puderem fazer jejum, pode jejuar. Os que não puderem, nós vamos orar. Eu e minha esposa estaremos orando às 9 horas da noite, tá bom? Vou colocar o seguinte: pela igreja, nós vamos orar pela igreja, pelas famílias, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pastores, líderes da Igreja Batista Palavra da Vida, pelo crescimento da igreja, pela saúde física, pela saúde espiritual, orar por salvação de almas, pelo crescimento da igreja. Também vamos orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, e orarmos pela irmã Tereza e os irmãos que estão com ela lá em Prensa. Também vamos estar orando pelo Brasil e pelos países. Preste atenção, nós vamos orar por todos os que estão revestidos de autoridades, para que tenhamos vida tranquila. Não é para a gente orar, Deus tira fulano ou cicrano, não. Vamos orar para que Deus faça justiça e tenhamos vida tranquila. Vamos orar pelos profissionais da área da saúde. Vamos orar pelos profissionais que estão trabalhando em serviços essenciais e os que foram chamados para voltarem a trabalhar. Vamos orar pelo fim da pandemia, pelas empresas, para que não haja desemprego. Vamos orar para que Deus conforte o coração das famílias que perderam seus entes queridos, tá certo? E aí você pode colocar outros propósitos de orações. O importante é que a partir de amanhã até sexta-feira que vem, aqueles que podem jejuar, eu vou estar fazendo o seguinte: o meu jejum vai ser sem café, sem pão, até a hora do almoço. Beber água eu vou, tá? Então, para que você entenda. Ah, mas eu não posso ficar sem café, posso ficar sem almoço, vou só jantar. Vai ser você e Deus. Vamos fazer uma coisa boa, tá bom? Isso aqui é da vontade de Deus. Vamos fazer um clamor a Deus por esse propósito. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que estivemos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que aqui estão. Deus, que o Teu Espírito Santo repouse sobre a vida deles, sobre a vida daqueles que estão em casa também, Senhor. Lhes dê sabedoria para que eles cresçam na graça, no conhecimento do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja. A igreja diz: amém. Que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Não esqueça, domingo às 17 horas, Escola Bíblica Dominical. Tema 2, característica de um verdadeiro cristão. E às 18 culto.